Olá, bem-vindo de volta. Aqui é a Vanessa Hatayama, Projeto Lixo do Bem, Ser Sustentável Terapias, trazendo hoje o segundo episódio da nossa série sobre saúde integral, com uma perspectiva a partir da divisão dos corpos sutis, da filosofia oriental. Essa série, a princípio, tem 4 episódios, o primeiro já foi, e se você não viu, corre lá para ver. Embora sejam episódios independentes, porque cada um trata de um corpo, mas eles estão interligados, então em alguns momentos eu vou fazer referência ao vídeo anterior, vou dar uma pinceladinha do próximo tema, porque os corpos estão todos ali ligadinhos. Então, bora lá. Hoje a gente vai falar sobre o corpo emocional. Corpo das emoções. Aquelas emoções viscerais, aquela coisa que sufoca a gente, que se sente emoção às vezes aqui, às vezes lá nas vísceras. É um corpo maravilhoso, faz parte da gente, nos empurra, seja para frente ou para trás, mas decididamente é um corpo que nos dá movimento, fala muito sobre a gente. E quando a gente aprende a entender, não vou nem falar controlar, que essa palavra controle ela é um pouquinho ilusória, dependendo do ponto de vista. Mas nesse caso aqui, não seria tanto sobre controlar, mas com certeza seria mais sobre entender, administrar e conviver, comigo e com os outros. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria começar trazendo uma referência do Dr. Henrique Bueno. Ele é do Holy Being Institute. Vou deixar as referências, como sempre, tá? Aqui embaixo, no final do vídeo. Mas ele fala muito sobre a ciência da felicidade. Ele é mestre em neurociência da felicidade. E eu vi um conteúdo dele assim, que eu fiquei realmente impressionada. Ele fala sobre a questão da gratidão, e o quanto isso pode transformar a vida da gente, quando você passa a ter um olhar mais positivo, mas não no sentido da positividade tóxica, mas você precisa ser mais positivo. Não é simples assim. E ele fala que a felicidade é ciência, você tem como aprender a felicidade. E um dos pontos para você desenvolver essa questão do ser mais positivo de uma forma genuína, de uma forma verdadeira ali no seu dia a dia, é trabalhar a gratidão. E ele comenta sobre a história dele, que quando ele foi fazer o curso, que hoje ele ministra aqui no Brasil, ele foi fazer esse curso fora do país, se não me engano, acho que na Inglaterra, em Harvard, e ele conta da experiência dele, que ele achava aquilo uma balela, uma bobagem, e que na prática ele viu que não era bem assim, que ele começou a aplicar alguns exercícios que o professor dele, que o mentor ali trouxe, e ele viu a mágica acontecer de fato, no dia a dia dele, na rotina dele. Então, como trabalhar a gratidão nos pequenos, nas pequenas coisas, Então aqui eu já quero deixar uma dica que eu realizo aqui em casa com a minha família. Cada um tem um caderninho, um bloquinho assim, desse tamanhinho, que a gente chama de caderninho da gratidão. Então todos os dias eu proponho para os meninos, para que a gente, ao final do dia, antes da gente deitar, a gente anote ali 5 coisas pelas quais a gente é grata. Mas para que isso? Que bobeira, Você pode estar pensando. Na verdade, o primeiro ponto positivo desse exercício é que ele te traz em mais momentos do seu dia pro presente, pro momento presente. Porque quando você acorda de manhã, você já sabe que à noite você vai ter o caderninho para anotar. E aquilo te traz uma coisa assim, bom, deixa eu reparar, deixa eu ficar de olho para ver se eu vou ter coisa para anotar ou não. E enfim, ele propõe esse exercício, ele propõe que você tenha um olhar, que você esteja mais presente no seu dia e tenha um olhar mais atento para isso, Então é bem legal. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é uma conexão com o primeiro vídeo, na verdade, que eu falei bastante sobre as técnicas que o Dr. Pedro Chestatsky traz pra gente. Ele é psiquiatra e neuro também. E ele tem um esqueminha que ele chama de MAP, que é uma sigla, que quer dizer movimento, alimento e pensamento. Hoje eu vou trazer um segundo foco maior aqui, porque eu já abordei um pouquinho no vídeo anterior, sobre o P do pensamento. Ele fala que tem pesquisas que comprovam que você ruminar,
que você ter comportamento hostil, ser mais reativo ali no seu dia a dia, não pensar tanto antes, né, de responder, de falar alguma coisa, comportamentos pessimistas, tudo isso lesa o DNA da gente. E isso, o que isso traz, né? Que informação que a gente tira disso? As nossas células, elas ouvem, elas sentem o que a gente está sentindo. Todas as células do nosso corpo. Então, nós somos um grande aglomerado ali de células, mas que todas comunicam, né? É a mesma questão dos corpos. A gente tem essa separação, mas estão todos conectados. Então, uma coisa, um fala com o outro fala com um, tá tudo interligado. E eu gosto desse exemplo do Dr. Pedro, porque traz pra gente a realidade, a urgência e a necessidade da gente olhar com carinho e com atenção para o que a gente pensa, para o que a gente sente. A gente precisa começar a tomar ciência disso, porque o que acontece com a gente no físico, a maior parte decorre do nosso mental e do nosso emocional. Então, por isso que eu quis trazer essa série sobre saúde dividida por essa perspectiva dos corpos sutis, né, no caso. E queria trazer uma dica aqui em particular, porque foi um livro que transformou literalmente a minha vida e que eu acho que pode trazer grandes benefícios para você também. É o livro da Elisama Santos, chama Educação Não Violenta. A princípio, ele foi escrito para educadores, pais, quem trabalha, se relaciona de alguma forma com crianças. Eu comprei esse livro com esse intuito. Eu sempre brinco que se tivesse uma faculdade para pais, eu seria a primeira matriculada. Primeiro porque eu gosto de estudar e segundo porque é uma necessidade que a gente tem, né? Enquanto pais, trabalhando fora, enfim. E esse livro foi uma grata surpresa na minha vida. Eu recomendo ele para todo mundo que eu conheço que me traga qualquer demanda nesse sentido. Não só sobre questões de relacionamento com filhos. Mas eu preciso dizer que enquanto eu estava lendo aquele livro, eu, antes de encontrar ferramentas para lidar com os meus filhos, eu encontrei respostas de várias coisas, acontecimentos, sentimentos que eu tinha, coisas mal resolvidas que eu tinha dentro de mim com relação à minha relação ancestral, à minha relação com a minha mãe, com os meus pais. Então, além de eu conseguir perceber padrões, porque eu estou na posição de mãe, mas eu também sou filha. Antes de ser mãe, eu fui filha. Então, eu acho que esse livro ele foi muito esclarecedor para mim nesse sentido e eu realmente indico para todo mundo. Ele me ajudou a trabalhar a questão da empatia, a questão do acolhimento comigo, com as minhas dificuldades e também com os meus filhos, né? A questão da resiliência também, porque a gente vive muito reativo, né? Um dos desequilíbrios que a gente tem no corpo emocional é essa reatividade. Ela é um termômetro que mostra o quão desequilibrado a gente está. Até uma certa esfera no emocional e a partir dali no mental, tá? Tudo interligado, como eu falei. Uma outra dica que eu queria trazer também, de um filme bem legalzinho, assim, eu gosto dele porque ele é simples, ele tem uma pegada de filme normal, tranquilinho, assim, um drama, romance ali, mas ele tem bastante ensinamento, que é o Ouse Sonhar, do Segredo. Então ele é inspirado no livro Segredo, mas é uma obra de ficção e ele mostra ali as coincidências do dia a dia. Ele mostra o ponto de vista de uma esposa com 3 filhos, ela é viúva, e ela tem uma postura muito negativa, pessimista, até pela situação de vida que ela leva, né? A questão não é julgar que ela deveria ser assim ou assado, mas a sequência de eventos que acontecem no filme, na vida dela, no momento em que começa, onde ela tem essa postura, e no momento em que ela começa a se abrir para o novo, para a possibilidade, é impressionante. Eu já vivi várias situações na minha vida, por isso que eu gosto, porque eu me identifiquei muito com aquele filme. Ele estava disponível, não sei se ainda está, mas eu creio que esteja na Netflix. É muito bom. Uma outra dica, que agora tem a ver com o meu trabalho, com a parte da educação ambiental, o projeto social, enfim, e a empresa que a gente tem sobre gestão de resíduos. Separe os seus resíduos. Mas o que isso tem a ver com corpo emocional? Pelo amor de Deus, me salva. Os resíduos, eles estão manifestados no nosso campo físico como representação de tudo que a gente tem
de sombra no nosso subconsciente. É isso que o lixo, no caso, né, representa na nossa vida física. Tudo que a gente tem escondidinho lá no inconsciente, no subconsciente. E no momento em que você começa a separar os resíduos, esse é o primeiro passo. Eu ainda não vou falar aqui de compostagem, eu estou falando de separação de resíduos, do que é reciclável para o que é orgânico. No momento em que você separa, você está além, né, de isso ser uma ação efetiva no campo físico para a melhora da sua vida física e no geral. Isso também melhora a vida das pessoas que vão se relacionar com o seu resíduo depois. Primeiro, ele deixa de ser lixo e vira resíduo, então ele passa a ter uma potência positiva. Ele pode ser reciclado, ele vai alimentar muitas famílias na cadeia da reciclagem e ele ganha uma nova possibilidade. Ele não vai para o aterro poluir centenas de anos, tá? É isso que eu quero dizer. Então, ele nesse aspecto, ele te conecta com o meio, ele te conecta com o outro, quando você passa a ajudar tantas pessoas nessa cadeia da reciclagem, só por separar o seu resíduo, mas ele também começa a refazer, a trazer a sua percepção de conexão com você mesmo. Como? Ele vai começar a fazer caminhos na sua mente, aí vai ensinar a sua mente a começar a separar as suas emoções, a classificar as suas emoções, assim como você vai separar os seus resíduos. Eu já fiz um videozinho aqui curto sobre isso e eu queria entrar um pouquinho mais nesse aspecto, porque foi algo que eu percebi na minha jornada, é algo que eu tenho percebido com pessoas que passam por atendimento comigo, e isso só tem reforçado na minha, conforme a minha experiência, né, nas ações do projeto, da empresa de gestão de resíduos e nos atendimentos. Só vem sendo reforçado. Então, é isso. Separar o seu resíduo vai te ajudar a nomear suas emoções. É como se os resíduos fossem esse aglomerado que você tem de sentimentos, de emoções dentro de você. Quando você olha para eles, você começa a classificar, você começa a tomar ciência deles, a perceber que eles existem. E o mesmo vai acontecer para dentro de você. É um movimento externo, mas que vai te trazer um benefício no interno, no interior. Você vai começar a classificar, a nomear suas emoções. Tá? Inclusive, eu tenho uma dica que eu quero trazer para vocês. O nome dele é Emocionário. E ele é um emocionário mesmo, é um dicionário de emoções. É perfeito, isso aqui deveria ser livro regular na escola, porque a gente precisa começar a desmistificar as nossas emoções, né? Pra gente poder lidar com elas. Isso precisa ter nome, precisa ter tamanho, a gente precisa conhecer, ter informações sobre. Então, acho que é isso pro vídeo de hoje. Se você gostou, acha que fez sentido para você, lembrou de alguém que vai se beneficiar dessa informação, então compartilha, segue as nossas páginas aí nas redes para fortalecer as nossas ações e para que essa informação chegue para mais pessoas. E eu te espero no próximo episódio, que vai ser sobre o corpo mental. Cada vez a gente vai aprofundando mais e o mental tem muita coisa, tá bom? Espero vocês. Um beijo e até a próxima.